Aleluia. Meus irmãos, nós vamos agora meditar uma passagem bíblica, né? Eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu queria convidar os irmãos para juntos comigo, né? Juntos nós vamos Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Nós estamos aqui para vamos procurar explicar algo importante para os irmãos. É a oportunidade que eu tenho para poder estar conversando com os irmãos biblicamente, né? Então eu tenho aqui os domingos e tenho as quinta-feiras para poder sempre trazer para os irmãos uma palavra a qual deve conter sempre, né? Edificação, consolação, edificação e exortação. Eu esqueci da outra, né? Então, sempre, quando nós trazemos aqui a palavra, nós estamos sempre com esse objetivo: edificar, exortar e consolar. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Vamos, Filipenses capítulo 4. Vamos ler poucos versículos, depois a gente vai, com os irmãos com a Bíblia aberta, a gente vai acompanhando devagarzinho aí, né, a exposição bíblica que nós vamos trazer para os irmãos aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 1, e vamos ler até o versículo 7 somente por enquanto. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sídire que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor, e não fiquem preocupados com coisa alguma. Em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Como nós falamos, ou sempre estamos comentando aqui com os irmãos, a gente vive num mundo onde constantemente somos atacados, emocionalmente, fisicamente e também espiritualmente, de alguma forma. Ou pode ser ela intencional, ou a gente entende isso porque a gente recebe o embate, né? O confronto, né? Nessas três áreas. Ou a gente, de alguma forma, inconscientemente, estamos sendo abatidos, sempre no nosso dia a dia. Ora, talvez porque você, às vezes, está vendo alguma programação que não era para você, ou está participando de alguma coisa que não deveria participar, ou está sendo conivente em algumas coisas que não deveriam ser conivente, e você talvez achava que isso era legal, que isso era importante, mas de alguma forma, inconscientemente, a gente está sendo abatidos dia a dia. E nós temos e a gente passa por tudo isso. Quando a gente chega a um ponto da nossa vida, a gente chega a uma conclusão que estamos um pouco meio fraco, estamos um pouco meio, está difícil, e às vezes a emoção ela está acelerada, a espiritualidade está em baixa, fisicamente estamos sendo abatidos, né? Porque de alguma forma, por nós termos um ser tricótomo, né? Como podemos dizer assim, a linguagem teológica que diz a tricotomia. A tricotomia é que somos um ser que temos corpo, alma e espírito, e elas vivem em sintonia uma com a outra. Vocês observam
que hoje a depressão é uma doença da alma, mas ela ataca também o físico. Quando o físico também está doente, também ataca, também a alma também é sobrecarregada e também é atacada. E assim sucessivamente, vivemos constantemente nessa guerra total neste mundo. Se nós não tomarmos cuidado, se nós não ouvirmos o Senhor, se nós não tivermos consciência disso, nós vamos, muitos, ao não ter consciência disso, acabam sendo abatidos e mortos espiritualmente. Porque muitas vezes nós vimos pessoas se desviarem da igreja, pessoas não terem, como o pastor que falou sobre a casa de Deus, como muitas pessoas não têm, pastor, dizer assim, me alegrei, me dizer, não tem essa alegria, de dizer que eu vou para a casa do Senhor. Talvez vão para a casa de Deus por uma questão de protocolo, ou talvez porque eu não tenho outro lugar para eu ir. Muitas vezes pessoas agem dessa forma. E quando chegarmos a esse ponto, é hora de nós acordarmos, porque o termômetro está dizendo o seguinte: está havendo uma baixa temperatura espiritual na vida dessas pessoas. Precisamos acordar para isso. A casa de Deus tem que ser tudo, O Silvio mencionou isso, nos antecipou aqui, O pastor, ele complementou a palavra do Silvio, e estamos agora dando continuidade no que tanto o Silvio como o pastor Mário, ele trouxe para a gente aqui nessa noite. É importante a gente prestar atenção nisso, E vivemos hoje, estamos comentando aqui sobre esse resfriado brabo que está tendo aí, Quem tem alergia, então, meu irmão, é pior ainda, igual eu, Tem que tomar remédio. Eu estou tomando agora de 8 a 8 horas remédio para poder se, a gente consegue, sobreviver, nesses embates que recebemos no nosso físico, E o remédio, ele controla isso, e tem remédios que a qual desfaz completamente isso, Eu sempre falo que às vezes ficamos muito em imersão de dipirona. Toma cuidado com isso, Me contaram, não sei se isso é verídico, dipirona muito usado pode trazer alguns efeitos colaterais aí meio complicado para a gente. Eu não sei qual que é, porque eu não sou médico para isso. Eu estou contando o que me contaram, Mas dizem isso. Mas o dipirona, ele alivia. Eu estou com dor, quando chego no serviço, com dor de cabeça, tomo dipirona, acabou o problema. Mas o dipirona não é a solução. Existem remédios que têm que ser específicos para aquela determinada coisa. Mas para isso acontecer, eu preciso ir ao médico. É isso mesmo? Por exemplo, minha esposa, semana, ela vai ao médico. Eu sinto dor aqui, sabe o que é? Sinto dor aqui. Aí parece que esse negócio, parece que já começa a fazer 50, A dor começa a atingir em todos os lados. Então, a gente precisa. E aí, mas para eu saber especificamente ou exatamente o que eu tenho, eu preciso ir para um médico. E os médicos vão nos levar ao especialista, talvez daquela situação, talvez o diagnóstico disse, você talvez tenha isso, talvez você tenha isso. Mas isso, por exemplo, eu tive um problema muito sério na minha pele, e creio que isso já está resolvido. E quando chegava o calor, pastor, misericórdia, o pior dia para mim, amados, era o calor. Porque meu corpo todo ficava todo com manchas, e essas manchas geravam coceiras, que eram coceiras desesperadoras que eu tive, e por ar-condicionado, por alguma coisa, para poder aliviar aquela coceira intensa que estava no meu corpo. E todo mundo dizia, é isso, todo mundo dizia que era aquilo, sempre dizia isso, Precisa, olha, é isso aqui, isso. Aí eu fui num dermatologista, vou no médico que trata do assunto, E aí ele consultou lá que era exatamente algo lá, que ele falou lá o nome do negócio lá, e ele falou, toma esse remédio assim e assim assado. Tomei o remédio. Irmãos, a partir daquele dia, nunca mais eu tive essa coisa no meu corpo mais. Tem que procurar o médico certo, procurar a solução certa. E eu escrevi aqui, o melhor remédio para a preocupação é exatamente a oração. Até rimou, Se a gente não tem o costume de orar, se a gente não tem o costume de falar com Deus, a gente nunca vai buscar a solução do nosso problema. Nós temos uma mania, sabe, irmãos, e eu falo isso eu acho que o pastor aqui é mais experiente do que eu,
Mas nós temos a mania, sabe, e vir, sabe, e vir para o pastor, pastor, ore por mim, irmã, ore por mim. A irmã, eu não sou médico, ou melhor, eu não conheço, eu não sou ciente, eu não conheço, nós não conhecemos o seu interior. O mínimo que nós podemos fazer, como pastor, como eu, e como nós obreiros, podemos fazer para os irmãos, é apenas dizer, Senhor, olhe para ela, olhe para ele, Senhor, não sei qual o problema, mas vai lá. Mas o melhor possível é porque a Bíblia diz lá no capítulo 10 de Hebreus, presta atenção nisso, versículo 19, ele fala assim, olha, temos a ousadia de entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, que nos abriu um novo caminho. Antigamente, ali era o seguinte, somente os sacerdotes poderiam fazer as ofertas do povo. Hoje em dia todos nós temos esse acesso. Não existe mais o véu que impede-nos a chegar ao Santo do Santo. Todos vocês aqui que estão reunidos têm acesso a Deus. Não precisa ir para o confessionário para poder pedir e conversar com uma pessoa para dizer se você pode ou não, vai ser ou não perdoado. Não, vai diretamente a Deus. Nós temos que pegar esse hábito de orar e falar com Deus e apresentar a Deus tudo que está no seu coração, independente que seja. Tem pessoas que têm vergonha, porque o coração está tão sujo, né? Tão cheio de mágoa, tão cheio de rancor, tão cheio de pecado. E não tem ninguém que tenha consciência que não pecou. Todos nós temos consciência. Deus já nos criou dessa forma. E aí, Deus nos deu essa liberdade de dizer para ele, Senhor, eu fiz isso. Fala para ele. Você não pode falar na sua casa não, porque talvez alguém vai escutar. Vai para um lugar deserto, um lugar sozinho, fale com Deus, apresente a Deus. Mas nós temos que fazer alguma coisa, porque só Ele tem a solução dos nossos problemas. Ele tem um remédio específico para curar as nossas enfermidades e principalmente, sobretudo, as nossas preocupações. Ele tem um remédio para isso. O interessante nesse texto, eu gosto muito dele, porque Paulo, em primeiro lugar, aqui no versículo 1, né, lembrando sempre que essa epístola, a carta foi escrita Paulo estando encarcerado, estava preso. Paulo não foi lá em Filipos. Filipos, na verdade, ela nos lembra o capítulo 16, né? Foi um lugar muito especial para Paulo, porque antes de Paulo ir para Filipos, Paulo, ele quis para um determinado lugar pregar, o Espírito Santo pediu ele pregar. Paulo foi para outro lugar pregar o Evangelho, o Espírito Santo pediu que ele pregasse o Evangelho também lá. Aí Paulo foi dormir, eu gosto muito disso, né? Paulo foi dormir, e nesse dormir ele teve uma revelação, né? E nessa revelação, alguém dizia, do outro lado da Macedônia, dizia, socorre-me, pedindo socorro do outro lado da Macedônia. Paulo pega e vai para o lugar, e chega justamente lá em Filipos. Lá em Filipos, é aquela história que todos nós conhecemos, que ele foi lá e repreendeu um demônio de adivinho numa jovem, e por conta disso, que muitas pessoas ganhavam dinheiro, e tinham seus ganhos intermédios desse espírito de adivinho dessa senhora, dessa jovem, ele foi chicoteado, maltratado e levado à prisão. E Paulo diz ali, a Bíblia fala que Paulo e Silas, ele não reclama, Paulo não murmura, Silas não reclama. Talvez Silas, né, podia dizer assim, né, irmãos? Pô, Paulo, me colocou numa fria, né, Paulo? Não, ele estava consciente, ele foi lá e louvaram ao Senhor, e oraram a Deus e louvaram ao Senhor, e Deus fez uma grande revolucionou o lugar com um terremoto que abriu todas as cadeias. O carcereiro que ia se matar, Paulo repreendeu, se não faça isso, que todos estamos aqui. Foi lá e ele fez a pergunta para Paulo: o que eu farei para herdar a vida eterna? E Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a sua casa. E ali nasce uma igreja. Provavelmente a história, nós não temos certeza profunda sobre isso. Provavelmente esse seria o pastor da igreja de lá. Acabou virando pastor lá de Filipos. Isso diz
né? Outros estudiosos. Não vamos entrar nessa questão, não. O importante é que esse lugar foi um lugar muito importante para Paulo, onde via uma família sendo salva. E agora ele diz, ele preso, ele se alega, porque é a única carta, escute isso também, irmãos, outro efeito de observação, é a única carta que Paulo, ele não fala com tristeza, é a única carta que não traz nada de lamentação, ou talvez de luta ou de dificuldade. É uma carta que você, ao ler ela, você vai ver que Paulo se regozija com essa igreja, Paulo se alegra com essa igreja, e no versículo 4, versículo 1, Paulo expressa isso. Ele fala: tenho muita saudade de vocês, vocês são a minha alegria e a coroa. Coroa, para que você entende, naquela época, coroa era, quem tinha a coroa era um símbolo de vitória, de triunfo. Vocês são a minha vitória, vocês são o meu triunfo. E Paulo fala: continuam assim, permaneçam assim, não sai disso não. Aí Paulo começa a dirigir ao pastor da igreja. Ela diz: olha, tem duas senhoras aí, uma chamada Evódia, outra Sídique. Essas mulheres são muito importantes para o meu ministério. Por favor, dê uma atenção a elas. Diz aqui os estudiosos que essas mulheres elas estavam com uma certa rixa, porque na igreja é isso, né, pastor? Na verdade, na igreja tem problemas. A igreja não é um lugar onde você vai viver mar de rosas. Então, pessoas, de repente, pode ser que a gente tenha algum desentendimento, mas isso não é a razão de nós aceitarmos também isso. E Paulo não aceitou isso, porque essas mulheres eram importantes para ele. Ele fala aqui, olha, penso que tem um modo que elas têm um modo de pensar. Eu sei que elas pensam diferente, mas chegou a hora de a gente ajudar a igreja, favorecer a igreja, e elas são fortes para isso. Elas são mulheres muito fortes, e elas podem muito nos ajudar, e eu preciso delas. E também, vai lá, auxilie elas, dê uma ajuda para elas. Não somente a elas, também aí algumas pessoas que nos cooperam no Evangelho. A igreja agora estava pedindo para que a igreja continuasse a viver essa harmonia da alegria. E aí nós podemos encontrar, sabe, algumas coisas interessantes. Nós temos aqui, algumas delas aqui, para a gente poder entender o que Paulo está querendo nos ensinar nisso tudo que a qual ele fala. Ele especifica justamente prevenindo essa igreja não se envolver com a ansiedade, com a preocupação, porque todos nós sabemos que esse tipo de sentimento, ela sempre vai poder nos levar a perecer ou perder algumas coisas. Precisamos vencer isso. Se nós não vencermos as preocupações, se nós não vencermos a ansiedade, nós vamos ter problema sério. E a primeira delas que Paulo nos ensina, olha: mediante a oração, renovamos as nossas confianças na fidelidade do Senhor Jesus, no Senhor, ao lançarmos nossa ansiedade e problemas sobre aquele que tem cuidado de nós. Lançar sobre ele, é na oração. Oração é que faz esse efeito todo. Se nós não orarmos, né? E a oração tem que ser confiante, acreditando que o Senhor tem a solução dos nossos problemas, que Ele sabe de tudo e Ele tem o controle. A Ele foi dado Ele é soberano, a Ele foi dado o domínio de tudo de nós, inclusive da nossa família. Não fica se preocupar com a família. Eu sempre falo para minha esposa que a gente precisa se preocupar com nossos filhos. Nossos filhos estão na mão do Senhor. O que nós temos que fazer é continuar crendo que Deus tem o controle sobre os nossos filhos e sobre os nossos familiares. É isso que temos que procurar fazer, mas isso fazer oração. Você ora pela tua família? Mas aí vem a pergunta de sempre: como é que é esta oração que você ora pela tua família? Aí a mãe que tem um filho rebelde: Senhor, não aguento mais esse menino, eu não aguento mais ele, Senhor. Já começou o problema da oração aí. Você não confia no Senhor que vai ajudar o teu filho. Aí, orar pelo seu cônjuge: Senhor, aquela mulher, não aguento mais ela, Senhor.
Aquele homem, Senhor, e quando o Senhor vai acabar com isso, Senhor? São orações que não vão ter efeito. Vai orar para a tua família, é abençoando eles. Orar pelo seu, como que você ora pelo teu país? Cuidado, como é que você está orando para o teu país? Quando você ora pelo presidente da República, como é que você se procede com ele? Pastor, eu tenho um ódio desse homem. Tudo bem, irmão. Talvez você não é o cara que você quer que estivesse lá, mas ele está lá. Agora tem que orar por ele. A Bíblia diz que você tem que orar por ele. Sabia, irmãos, que às vezes, a nossa falta de confiança leva talvez a nossa cidade, nosso país, a essa situação que está? Quando você vê uma autoridade, tem que orar pela autoridade, tem que abençoar a autoridade. Abençoa, a Bíblia diz que tem que abençoar o que se persegue, amaldiçoar o que te amaldiçoa, abençoar, orar para aqueles que a qual te persegue, abençoar eles. Então, a gente precisa entender isso. Quando você se vive na dificuldade da sua vida, você tem que começar a ter uma perspectiva de Deus e não sua, porque a nossa é sempre mais baixa. Ela vai sempre nos levar, sempre ao nível, levar a não conseguir alcançar objetivos. Mas quando você olha com a perspectiva de Deus, quando você olha com a visão de Deus, você começa a ver que por mais que aparentemente a situação seja difícil, mas Deus vê que vai ter solução e tem solução. É assim que temos que ver a vida. Jesus, capítulo 6 de Mateus, eu não vou ler aqui, que é muito versículo, 25 a 34, você vai ler ali, Jesus falando justamente sobre isso, o que havemos de comer, o que havemos de vestir. Ele fez a perguntinha para os discípulos que ela serve para a gente hoje. A preocupação, a ansiedade, ela vai mudar a situação, ou vai reverter a situação que você vive nesse momento? Sabe que vai mudar isso? Ele fala lá, vai mudar algum. Ele usa até o côvado, que o côvado media 40 centímetros, né? Vai mudar, né? Você vai mudar os 40 centímetros da sua vida? Vai tirar isso da sua vida? Não, amado, ao contrário, vai piorar a cada dia mais. Porque você vai estar envolvido, sabe, numa descrença, porque a ansiedade, a preocupação, é como disséssemos para Deus o seguinte: Senhor, tu não tem mais o controle sobre a minha vida, então eu estou perdido. É assim que nós, às vezes, falamos sobre preocupação, quando nós nos preocupamos. O apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Lance sobre ele a ansiedade de vocês. Lance sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. A segunda coisa que nós vamos aprender aqui também está no versículo 7, versículo 6. Escute só. Não fiquem preocupados com coisas alguma, mas em tudo, repito, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que ele está falando aqui? Não fiquem preocupados. Não fiquem preocupados. Depois eu li o versículo 7, eu quero falar sobre o versículo 6. Aí ele vai lá: a paz de Deus vem guardar nossos corações e mentes como resultado da nossa comunhão com Deus. Ele está falando aqui que oração é comunhão. Então o que eu tenho que fazer? Qual é o seu pedido? Você já colocou o seu pedido nas mãos do Senhor? Pastor, eu faço todo dia isso. Tudo bem, eu já entendi o que você falou aqui agora, porque eu já captei a mensagem de vocês, né? Não sou ali o colorado não, mas, né? O chapulinho não, mas eu captei a mensagem de vocês. Ó, eu já sei que vocês falam assim: mas pastor, eu coloco diante de Deus todos os dias as minhas orações. Já entendi. Só que acabou, deu amém, oração, você pega de volta, se preocupando novamente. Qual que seria a ação, pastor? Então, simples. Colocou? Fica light. Como é que é o seu humor
depois que você ora? Descreve tudo. É o que vai caracterizar que você colocou ou não nas mãos do Senhor ou não. As pessoas oram, vai para monte, faz uma série de coisas, mas depois ai meu Deus. Aí alguém pergunta: você não orou? Eu orei. Mas que agora? Ai meu Deus. Pegou de volta. Então você apenas falou com Deus, mas não deixou na mão dele. Deixar na mão dele é isso. E como é que ele fala aqui? Não fique preocupados com coisa alguma. Olha só, mães, vírgula, em tudo, está falando em tudo, você faz o Senhor o conhecer. Como que você vai fazer ele conhecer? Os seus pedidos. Como é que vai fazer isso? Como é que ele vai conhecer os seus pedidos? Primeiramente, com oração, súplica, e aí que vem o detalhe, e ações de graças. Ações de graça. Alguém fica fazendo ação de graças com a cara emburrada? Já viu alguém fazer cara de burrada? Ação de graça, está agradecendo a Deus, mas está... Não. Quando você crer que alguém já solucionou seu problema, o que você faz? Sorriso, alegria, satisfação, o coração leve, pulando de alegria. Isso, ação de graça, agradecendo a Deus. Devemos agradecer a Deus. Eu sempre falo uma coisa, irmãos, que eu não entendo esse escudo de ação de graça. Eu queria entender a cura de ação de graça que muitos fazem fora. Só faz o culto depois que tem o negócio na mão. É errado, irmãos. Talvez eu estou frustrando você dos seus cultos que você fez. A ação de graça não é dessa forma. A ação de graça é fazer mesmo que você ainda não toma posse. Você está agradecendo a Deus. Me lembro de uma história do livro Quarta Dimensão, escrito por Paul Walsh. Depois ele foi conhecido como David Walsh, o pastor da maior igreja do mundo. Um dia ele chegou lá, não sei se o pastor lembra dessa história. Ele disse para o povo, para a igreja: Senhor, olha, eu tenho uma bicicleta, eu tenho uma cadeira, escrivania. E detalhe, a cadeira é cadeira de roda, né, que tem a rodinha, e que eu gosto não gosto de puxar a cadeira, eu gosto de deslizar na cadeira. Ele assim descrevia mais ou menos no livro, né? Aí foram na casa dele, chegaram lá, não viram nem a escrivania, não viram nem a bicicleta, e também não viram a cadeirinha de roda, a cadeirinha de, né, a cadeira, não viram. Aí foram perguntar para eles: mas pastor, cadê a cadeira? Cadê a escrivania? Cadê a bicicleta? Aí ele usou uma expressão que todos nós podemos aprender a usar ela a partir de hoje: eu estou grávido. A qualquer momento Deus vai me fazer conceber a minha cadeira, a minha mesa e a minha bicicleta. Não sei quanto tempo demorou isso, mas um navio chegou lá na Coreia, desembarcou para ele o quê? A cadeira dele, a escrivania dele e a bicicleta dele, para evangelizar. Então ali ele usou a expressão de fé. Ele colocou e agradeceu ao Senhor e declarou isso. Pastor, então quer dizer que eu posso dizer para o meu filho, dizer que ele é salvo? Pode, a partir de hoje comece a profetizar isso na vida do teu filho, na vida do seu marido, da sua esposa, da sua filha, do seu parente, para Itaguaí, para os vizinhos, para Parque Primavera, para Chaperó, para Amendoeira, o que for, declare: estou declarando esse lugar salvo pelo poder do nome de Jesus. Uma vez,
Minha filha era pequenininha, bebezinha. Ela deveria ter que 1 ano, 2 anos. Ela deitada, dormindo. É minha filhinha, Gabriele. E eu botei minhas mãos sobre a minha filha e falei: Senhor, eu quero um bom casamento para a minha filha. Que ela tenha um bom esposo, que cuide muito bem dela. Eu profetizo isso, Senhor, e libero essa palavra sobre a vida dela, Senhor, como profeta e como autoridade sobre ela. Aí depois de 18 anos, minha filha saiu de casa. Fiquei tranquilo, fiquei chateado, fiquei. Ai, irmãos, é minha princesinha. Sempre falei que ela era sempre minha princesinha. Está aqui o filho dela aqui, ó. E aí, ficou grávida dessa criatura linda que o vovô tem. Aí voltou para casa. Hoje, muito bem casada. Está fazendo a casinha dela. Então profetiza isso, amados. Às vezes ela me irrita. Irmãos, filho irrita, né, irmãos? Tem hora que não é pastor. Não, o pastor não tem isso, não, que a Priscila, a Patrícia não irrita ele. Mas a minha lá irrita. Essa bichinha irrita. Hoje mesmo eu quase esforquei ela. Fui levar ela para casa. E quando eu chego lá, ligo para ela, não tem telefone. Eu tinha que deixar o Heitor e a Helena dentro do carro rapidamente. Tipo assim, olha a Helena aqui, eu falei. Ela estava lá, esbruçada no balcão da empresa. Aí eu falei: minha filha, pode, minha filha, embora. Ah, pai, o telefone descarregou. Eu tenho culpa disso, né? Mas sabe que às vezes, irmãos, por mais que eu digo não, né? Está aqui minha esposa, que ela está falando com a cara assim, você fala, você irrita, mas se ela fazer assim, já era, né? Fazer o que, né, pastor, né? E a gente faz, e está lá, Deus abençoa. Então profetiza para eles. Você tem algo que você quer para você, então profetiza, declara isso. Olha o que diz o versículo 7, amado. Vamos lá acompanhar comigo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Isto é, o resultado de você colocar os seus pedidos em oração e súplica e ação de graça é a paz de Deus do seu coração na sua vida. Que glória é isso, amados. Isaías 26, versículo 3 diz o seguinte: olha só que diz lá em Isaías 26, 3: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, Paulo fala o seguinte: que a paz de Cristo que seja o árbitro do coração de vocês. Naquele árbitro não, né, o Marcelo? Naquele árbitro não, né? A paz de Deus naquele árbitro não. E a paz de Deus seja o árbitro do coração de vocês. Pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Fomos chamados para ter a paz de Cristo em nós. Deus não chamou a gente para ficar... Não! Deus chamou para você ter paz. Você viu aquela propaganda antiga? Não sei se existe isso ainda, essa propaganda ainda, da maracujina. Já ouviu? Lembra dela? Da propaganda, meu Marco? Da maracujina? O cara deitado na rede. Aí chega o empregado: Senhor, o boi foi pro prédio. Depois te pega o boi. Tranquilo. É isso que Deus ele quer de nós. Que tomamos as maracujinas que ele tem na sua palavra para nós. Confiar nele, acreditar nele. Vamos à terceira observação. Deus nos fortalece para que fazemos todas as coisas que ele quer que façamos. Ele nos fortalece para isso. Não tem você dizer que você não tem força, que você tem força.
Eu vou provar isso. Alguém disse para mim, que alguém quer me desafiar, pastor, que falou que não tem força. Eu vou desafiar, você quer me desafiar? Tudo bem, não tem problema não. Lembra aquela vez que você falou assim, Senhor, não vai dar, Senhor, não aguento mais. Olha a saúde aqui hoje. Você aguentou? Você aguentou, está aqui porque você, Deus disse para você que tem força. Você tem força. Você está aqui. Se você não aguentasse, você não estaria aqui. Eu já disse isso milhões de vezes já na minha vida. Vamos lá, versículo 13, igual que Paulo fala aqui no versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem pessoas que usam esse versículo para dizer que Deus, não. Paulo dizendo, olha o versículo, vamos ler o versículo 12 para entender por que Paulo falou isso. Eu gosto muito desse versículo. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter abundância. Ele fala, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto estar alimentado, como ter fome, como ter abundância, como passar necessidade. Paulo sabia tudo, porque ele confiava no Senhor. Na necessidade, ele confiava em Deus. Na fome, e olha aqui, se você ler o capítulo 11 de 2 Coríntios, a partir do versículo 25, você vê o que Paulo passou em função do Evangelho. Não podia dormir, não tinha o que comer, não tinha o que beber. Foi 3 vezes, passou por várias quarentenas, né, menos umas, porque lá os judeus os romanos eram malandros, né? Porque se desse 40 açoite, eles tinham que parar. Aí dava 39 para continuar batendo nele. Vou dar 39, dá uma paradinha, vamos dar mais 39. É assim que ele fazia. E Paulo, no finalzinho, disse isso: olha, mas sobre tudo que eu passei, ainda continuo, né, velando pelo povo de Deus, pela igreja do Senhor. E aqui Paulo fala isso. Ele sabia tudo isso, ele aprendeu isso. E Deus quer nos ensinar a cada dia a viver e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Sabe por que Paulo fala isso? Porque lá no capítulo 3, aqui, bem pertinho de nós aqui mesmo, versículo 20 de Filipenses, olha o que Paulo fala: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós não temos, sabe, esse mundo não faz parte do nosso convívio, com o nosso contínuo, na nossa continuidade. Estamos aguardando a pátria que o Senhor preparou para nós. Em Efésios capítulo 3, versículo 16, olha o que Paulo fala ainda: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, isto é, sejam fortalecidos pelo poder de Deus. Esses dias eu estou para preparar um vídeo para levar para o Instagram, irmãos, mas a nossa vida está tão corrida, mas eu vou preparar ele ainda. Mas eu quero dizer mais ou menos isso que eu vou falar aqui agora. Estamos muito preocupados, irmãos, porque existe uma discussão aí entre os teólogos, se a igreja vai ser arrebatada, que arrebatamento não vai existir, se a igreja vai passar por grande tribulação, que não vai passar por grande tribulação, se o milênio vai ser antes da tribulação, ou vai ser depois da tribulação. Irmãos, que eu seja sincero para os irmãos, são discussões inúteis. Eu não quero saber se a igreja vai ser arrebatada ou não, se eu vou passar por grande tribulação ou não, se o arrebatamento vai existir ou não, se vai acontecer, se o milênio vai ser antes ou depois da tribulação ou não. O importante é que Jesus disse lá no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos:
versículo 7, 6 e 7, mais ou menos, que vai falar isso, quando os discípulos perguntaram para ele: Senhor, como vai ser no final dos tempos? Ele falou: olha, não compete vocês a saber o que há de acontecer no final dos tempos, mas recebereis o poder que há de vir sobre vocês, o Espírito Santo, para testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria, até o fim da terra. É isso que Deus chamou para a gente ser, é o poder de Deus. Em vez de se preocupar se a igreja vai ser arrebatada ou não, vamos se preocupar com o poder de Deus. Senhor, derrama o teu poder sobre a minha vida, derrama o teu poder sobre a minha vida, me revela o seu poder para testemunhar de ti, Senhor. Só isso é o que Ele quer de nós. É uma discussão, irmãos, eu não discuto sobre isso. Eu tenho as minhas ideias, a minha visão bíblica sobre isso, mas eu não discuto sobre isso. Se alguém quiser discutir, está aqui, eu não vai discutir, não vou entrar nessa. Eu não vou perder meu tempo para isso. Temos que perder nosso tempo, temos que gastar o nosso tempo buscando o poder de Deus constantemente sobre as nossas vidas. E fiemos fortalecidos. Vamos lá. Recebemos misericórdia e graça e ajuda em tempos de necessidades. Irmãos, entenda uma coisa: não é porque você está passando necessidade agora que Deus vai te ajudar agora. Calma. Vocês estão enganados. É por isso que a gente entra por o caminho da preocupação, da ansiedade. A ansiedade existe, sabe por quê? Porque eu acho que Deus não está eu estou necessitado, mas se essa necessidade que você está passando agora não vai, dá para levar em conta, dá para levar, leva um pouquinho, continua. É Deus falando assim para você. Deus só vai atender e Deus só vai entrar em providência da sua vida quando todos os seus recursos quando acabar todos os seus recursos, aí Deus vai entrar. Mas enquanto você tiver recursos, Deus vai deixar você. Mas pode isso, pastor? Para um pouquinho para pensar. Eu estou precisando, não estou precisando nada. Dá para levar. Porque você quer. Eu quero. Aí fica essa coisa que eu quero. Né? Aí o apóstolo Tiago, ele fala assim: sabe o que vocês não têm? Porque vocês pedem mal. Pede para os seus deleites, para os seus prazeres. É isso. Porque se eu for parar para pensar, faz o seguinte, vou fazer uma experiência, eu desafio vocês fazendo o que eu estou falando aqui agora. Está na necessidade? Estou passando necessidade? Está em necessidade? Então para um pouquinho, vamos lá. Olha, chega em casa hoje, ou durante a semana, quando você puder, para tudo. E olha, para a sua necessidade, dentro de você, necessidade. Olha para a necessidade de vocês. Vocês vão ter uma surpresa. Qual é a surpresa, pastor? É que vocês conseguem viver mesmo com essas necessidades. O que Deus vai suprir é o que vocês não conseguem viver. E é exatamente que é o problema das nossas vidas. Porque nós não priorizamos o que é necessário mesmo. Só priorizamos aquilo que é necessário para o meu deleite, para a minha vida particular. Mas existe algo que é muito mais interessante e é muito mais importante que Deus quer que nós velamos, que nós buscamos. A necessidade qual é? Busca Deus. E Deus vai mostrar para vocês. O autor aos Hebreus diz o seguinte, capítulo 4, versículo 16: portanto, aproximemo-nos do trono da graça, com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontramos graça para ajuda no momento oportuno. Ainda não chegou o momento oportuno ainda. Vai caminhando. Não pare. Irmãos, eu falo isso porque Deus fez isso comigo. Faz isso comigo. Nos momentos mais críticos da minha vida, eu não parei. E olha que dá vontade de parar. Dá vontade, irmão, de largar tudo. E ainda a gente é infantil. Eu falo isso porque eu faço isso muito, né?
Falando de mim, irmãos. Eu sei que vocês, talvez o irmão não faça isso, mas eu faço isso. Que ainda fazer pirraça com Deus. Ah, também não vou para a igreja também, não. Ah, eu não vou pregar mais, não. Vou parar com esse negócio de pregar. Vou parar com esse negócio de ensinar. Fazendo pirraça aí. Parece até a Helena. Porque a Helena agora está assim, pastor. A Helena está pirracenta. Misericórdia. E quando ela quer, irmãos, sair, quer ir para fora, quer ir para a rua, ela já aprendeu a subir no sofá para pegar a chave da porta da sala. Tem feito isso, pastor? Ela faz isso. E hoje ela fez isso. O senhor Armando não viu ela fazer isso. Pegou a chave, pegou minha mão e me levou lá para fora. Vem, bora. Ainda vem, vambora. Fazemos pirraça com Deus. Fazemos barganha com Deus. E Deus vai cruzar os braços e não é isso. Essa não é a necessidade que você precisa. Você vive sem isso. Você sobrevive sem isso. Você sobrevive nessa situação. Pastor, não aguenta. Aguenta, Senhor. Aguenta sim, aguenta, meu filho. Aguenta, Senhor, não aguenta. Aguenta. Eu falei inicialmente, vou repetir. Quantas vezes nós dissemos que não aguentamos? Estamos aqui hoje. Aí não aguento. Aí estava lá, acabou tudo. Aí o Senhor, parece que o Senhor olha para a tua cara e dá aquela risadinha. Eu falei, você que você aguentar? Eu conheço. O Salmo 103, versículo 14, disse: o Senhor conhece a nossa estrutura. Ele sabe muito bem se nós vamos ou não suportar isso tudo. E aí, vamos lá, eu vou terminar já, irmãos. Eu sei que hoje, Deus hoje colocou ontem essa palavra no meu coração que eu tinha que pregar aqui hoje. Não sei porquê, né? Mas Deus mandou falar, eu vou falar. Número 5, observação. Temos certeza de que todas as coisas Deus permite que nos aconteça, correrão para o nosso bem. Tudo para o nosso bem. Versículo 11. Olha o que ele fala aqui. Digo isto, não porque esteja necessitado, mas aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a não reclamar. Vamos dizer assim, vamos simplificar aqui a palavra de Paulo. Eu aprendi a não reclamar das situações que eu estou vivendo. Aprendi a viver elas. E aí o apóstolo Paulo, no versículo que nós conhecemos, capítulo 8 de Romanos, versículo 28, olha o que ele fala. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Foram chamados, tudo tem um propósito na nossa vida, para mim e para vocês. Ninguém aqui nasceu sem propósito, nasceu de propósito, ou com propósito, né? Com propósito. Cabe a nós agora descobrirmos isso, lembrando que as diversidades, elas são o trampolim para chegarmos ao auge de Deus. Olha para a vida dos homens da fé. Leia o capítulo 11 de Hebreus. Eu não li, eu nunca fiz essa exegese de todos eles, mas se você for ler detalhe de cada um deles, você vai ver. Abraão, Moisés, Davi, Estevão e outros mais. Quantos irmãos, todos passaram por diversidades. E as diversidades que eles passaram os levaram ao patamar com Deus, o patamar de Deus. Todos eles chegaram a Deus, chegaram ao ápice, ao clímax daquilo que Deus queria que eles chegassem. Mas quem os levou para lá? Quem os levou para lá? As adversidades. Eu não botei no meu script aqui não, mas eu posso ler para os irmãos, capítulo 5 de Romanos.
Eu não coloquei aqui no meu script. Mas é interessante o que Paulo fala aqui em Romanos 5. O bom é você ler o capítulo todo de Romanos 5, né? Mas eu quero só ler a partir do versículo 3. Olha só. E não somente isso, mas também nos gloriamos aonde? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz, primeiro, perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. A experiência produz o quê? Esperança. E ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque eu hoje fico decepcionado com a minha vida, com a situação da vida, porque eu não tenho esperança. Porque se eu tivesse esperança, eu não estaria decepcionado, eu não estaria frustrado. A frustração vem quando não tem esperança. E Deus está nos dando remédio para a gente aqui hoje. Como superar tudo isso? E Ele fala, porque o amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E está falando de poder. Lembra do poder que eu falei? O que é necessário? O poder de Deus. É Ele que vai preencher as lacunas que lá fora eu não consigo preencher. Por que existe o vício hoje? Estude sobre isso. Pesquise sobre isso. Converse com essas pessoas viciadas. Porque elas se decepcionaram, se frustraram. Elas não tiveram uma âncora para apoiá-las quando elas se confrontaram com o vendaval da vida. E, consequentemente, procuraram, sabe, preencher aquele vazio com algum tipo de vício. Isso é vazio. Mas Paulo fala que a esperança, ela preenche o nosso vazio. Para terminar, temos aqui 5 implicações da paz divina em nosso coração. A primeira dela, a paz divina no coração implica em quê? Primeiramente, em desaparecimento da ansiedade. Nós lemos aqui o versículo 6. Desaparece, ela vai desaparecer a ansiedade do nosso coração. A segunda, o florescimento das ações de graça. Isto é, eu vou ser uma pessoa que agradece a Deus todos os dias. Pessoas que falam que agradecem a Deus, mas as obras e atitudes, elas não comprovam isso. Terceiro, como é que a paz divina vai entrar no nosso coração? O que ela implica também é o quê? Em santificação do pensamento. Parar de pensar bobagem. Olha o versículo 8. Eu quero ler o versículo 8. Mas eu estou aqui em Romanos, perdão, amados. Agora sim. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. É isso aqui, irmãos, que vai fazer a diferença. Como é que eu vou enfrentar a dificuldade? Aprendi uma coisa muito... Está aqui o nosso irmão Silvio, que também vai lembrar disso. Uma coisa que eu aprendi muito sobre vigilante. Eu fiz o curso de vigilante. E dizia o seguinte: quando eu vi isso, me identifiquei rapidamente com a profissão. Prevenção. Porque hoje tem uma turma de gente gripada hoje. Porque não se preveniu, inclusive eu, né? Eu não tomei o remédio da gripe, irmãos. Meu Deus. Olha, vai, não tomei a vacina da gripe, irmãos. Pois é. Esqueci, irmão, esqueci. Até meu sogro, eu esqueci de levar ele. Não tomei a vacina. Porque não tem prevenção. Hoje, né? Eu não quero discutir que a Covid, ela foi criada, como é que ela veio, como foi isso, eu não quero entrar nessa discussão, mas só que a vacina previne a Covid. Ela não vai tirar a Covid de você, mas ela vai prevenir você da morte. A vacina, prevenção.
Você quer dizer o seguinte: a prevenção bíblica é o seguinte: eu não vou te livrar das tribulações, eu não vou te livrar das adversidades, eu não vou te livrar das tribulações da vida. Disse também: nesse mundo tereis aflições, mas a prevenção vai te livrar, bíblica, vai te livrar de quê? Da morte espiritual e de ficar fora da comunhão de Deus. Olha que coisa linda. Então, por isso, como é o seu pensamento? Qual é o seu tipo de leitura hoje? O que você vê na televisão hoje? Irmãos, deixa eu falar aqui, eu não vou parar de falar isso nunca, irmãos. Irmãos, crente que vê Globo, pelo amor de Deus, está precisando ler Bíblia. Quando você vê a emissora Globo, é como pessoas ficam, sabe? Quando não lê Bíblia, porque você lê a Bíblia, você vê que ali não presta. Irmão, eu estou vendo novela infantil. Veja, irmão, tem medo de dizer assim, não. Romeu e Julieta, eu estou lá, irmãos, eu fico rindo sozinho lá, que é brincadeira de criança. Eu tenho uma novela lá que eu nunca tinha visto ela, que negócio de carinho de anjo lá, que eu me divertia com aquela novela. Sabe? Novela de bíblica, estimula você, sabe, pensar como é que passou toda aquela situação com aqueles homens lá. Coisas que edificam, coisas que vai trazer paz no coração, e não coisas que vai ver homem beijando homem, mulher beijando mulher, é uma prostituição, adultério, é uma misericórdia. É isso que apresenta a nossa querida emissora Globo. Qual o tipo de leitura que você lê? Os irmãos, pode observar porque a juventude está toda... Lembra de uma série que entrou aí, do vampiro lá, como é a série do vampiro? Me lembra aqui? Crepúsculo. Irmãos, depois que entrou esse filme, foi um tal de juventude aprofundar a cada dia mais no pecado, não tem ideia. Eu faço isso porque lá em casa aconteceu isso. Eles eram fãs desse filme. Aonde eu fui ver esse filme, irmãos? Para nunca mais ver. Sei que mais é coisa ridícula isso. Não pode ser, não pode. O que você aprende com isso? A mulher vai lá, ela se rende, sabe? Ao vampiro, morde, eu quero ficar. É o amor, eu quero ficar agora. A vampira também. Pelo amor de Jesus. Só Jesus pode ter misericórdia nas nossas vidas. Vamos continuar aqui, esquece esse negócio. Quarto, contentamento real em todas as circunstâncias. Por mais que seja ruim, adore. Por mais que seja ruim, love. Por mais que seja ruim, continua. Tem um ditado que fala, aí vai dar oportunidade para os irmãos: eu estou alegre. Olha a hipocrisia. Não está alegre não. Se estivesse alegre aqui, eu me lembro uma vez, pastor, eu passei o maior vexame na minha vida até hoje. Foi o maior vexame que eu passei. Eu fui humilhado de cabeça aos pés. Eu penso uma pessoa humilhada naquele dia. Aí tinha um culto na casa da minha mãe. Peguei a guitarra, não tinha ninguém para tocar, né? Aí quando não tem músico, coloca eu. Vai o Severino, né? Toco do meu jeito ruim, mas toquei. E aí, vou me dar a oportunidade. Eu estava arrasado, irmãos. Quebrado, totalmente. Sabe qual é o hino que Deus mandou cantar? Eu cantei com muita satisfação. Eu creio que tudo é possível e nada é impossível para mim. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Você consigo lembrar agora o coro, né? Pois contigo eu saltarei muralhas. Pois contigo eu... Agora esqueci o resto. Quem sabe? Você não, Silvio? Aí eu comecei a cantar esse hino. Meu coração, aquela dor, aquilo que eu passei, foi aliviado. Acabou a dor.
Eu na época não era nem nada, não era nem obreiro nenhum. Mas Deus me deu graça de louvar o nome dele mesmo assim. Então não entra nessa que eu estou alegre, que isso aí não existe não. Para terminar, e por último, a plena confiança no poder de Deus. Como nós lemos aqui, posso todas as coisas aqui que me fortalecem. Confiar em Deus. Então hoje Deus tem nos dado uma palavra de remédio e mediante as tribulações, as preocupações que nós passamos. Você quer o remédio? Está aí, que Deus tem nos dado nessa noite. Confie nele, acredite nele. E para terminar, podemos até citar o Salmo 137, né, versículo 5. Entrega tudo ao... como é? Ô Jesus, eu estou com a mente meio ruim, amados. Você é verdade. Às vezes o pessoal fala, mas a minha mente é ruim. Então se você tivesse a minha, você ia ver o que é ruim, irmãos. 37. Oi? É a idade, é isso, obrigado. Entrega o que eu teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Entregou? Está tranquilo. É light. Louve o nome do Senhor. Amém? Aplauda o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus.